Oi, pessoal, a gente tá de volta com o nosso podcast Só Depende de Nós. Oi, Pri. Oi, Tati. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, né? A gente tá no mês de junho, começando aí, é mês comemorativo do Dia dos Namorados, então a gente tá com um coraçãozinho. E aí a gente trouxe um convidado hoje especial, ele é o nosso videomaker, o Aurélio. E aí, galera, tudo jóia? Tudo bem, Aurélio? Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Vamos começar então. Diga aí, Pri. Bom, a gente escolheu esse tema porque Dia dos Namorados tá aí, né, gente? Já começa aquela história dramática, aquele sofrimento, a correria dos presentes, quem lembra, quem não lembra, quem acerta, quem não acerta. E aí foi pensando nisso que a gente resolveu contar as nossas histórias de amor. E eu já queria começar contando pra vocês uma situação que aconteceu em casa. Minha filha outro dia chegou e às vezes vira e mexe alguém pergunta, né, de quem você gosta? E aí ela chegou pra mim e falou assim, mãe, eu queria te falar uma coisa. Eu não sei direito se eu gosto de alguém, eu ainda não entendo muito isso. E eu me vejo na vida assim mais sozinha com os meus animais, parece que eu não me vejo tendo que ficar com outra pessoa ali junto o tempo inteiro, a vida inteira. E eu, Senhor Jesus da glória, né? E o mais interessante disso foi que eu olhei pra ele e falei, meu Deus, é outro cérebro, não é o meu. Porque eu falei assim, os cérebros devem ser muito diferentes, não tem cabimento. Porque desde que eu me entendo por gente, com 4 anos eu já tinha um paquera. Eu comecei a paquerar com 4 anos nessa vida. Olha, Pri, sempre danadinha. Não, você acredita? Eu lembro disso, de olhar pro menino e saber que era diferente. E não enxergava os outros. Mas filho tem dessas coisas, né? Então, quando ela me trouxe isso, que eu vi a diferença, eu falei, gente, como que pode ser tão diferente assim? E ao mesmo tempo, eu acho que hoje eu já não tenho mais tanto aquela intensidade que eu tive mais jovem, principalmente assim, época de adolescência, juventude. Não sei se é a maturidade que foi me trazendo isso, aí eu fiquei pensando assim, falei, nossa, será que ela já nasceu meio madura pra isso? Será que é dessa geração? Os jovens são diferentes ou não? Será que é a diferença mesmo, né, de uma pessoa pra outra? Como que foi pra você, Tati? Ô, Pri, eu acho super diferente. Acho que eu sou meio caretas. Eu acho, porque sabe quando você me conta? Não, e eu penso assim, ai, mas ela tá muito novinha mesmo, né, pra pensar nisso, eu sou meio caretinha. Aí eu fico assim, a Catarina nem fala sobre nada de menino, mas o Joaquim tá numa fase, ele tá com 8 anos. Ele e os amigos, ai, fulano tá namorando com não sei quem, mãe, ele fala muito de namoradinha. Fala, Joaquim, criança não namora, criança brinca. Dele, ai, mãe. Então ele me acha meio chata. Então eu tenho uma que não conversa nada sobre isso, nada sobre menino, se o menino acha bonito ou não, ela tá com 10. E ele com 8 fala das meninas. Ele fala que nunca é ele. Ele fala, mãe, meu amigo falou que a fulana é bonita. Ô mãe, meu amigo falou que ela é isso. E aí eu morro de rir com ele. Eu falo assim, seu amigo, tá, né? Então ele tem isso. E eu tenho o Pedrinho que nem fala sobre isso, né? Então eu acho que a Catarina é muito parecida comigo. Eu acho que eu era muito envergonhada. Eu acho que ainda sou muito envergonhada, né? Então eu tô pensando seriamente em fazer sua aposta de sexualidade, não era isso? E aí, porque eu sou muito envergonhada mesmo em relação a falar. Eu tenho dificuldade de falar até com ela, né? Então, assim, as crianças me ensinam muito. Então, assim, eu não lembro, eu tenho poucas lembranças de infância, muito engraçado, assim, eu não tenho pouquíssimas, não tenho mesmo, nenhuma muita recordação da infância. Então, de falar que eu era de namoradinho, eu acho que eu comecei já muito mais velha, meu primeiro beijo. Quando que você lembra, assim, de ter percebido, meu coração bate diferente por causa dessa pessoa? Teve um menino que ele era irmão de uma amiga da minha irmã. E aí ele ia em casa e aí eu comecei, ele é bonitinho, não sei o quê, né? Eu devia ter uns 16 anos, eu já era mais velha. 16? Senhor. E antes assim, meu primeiro beijo foi por aí, 16, 17. Eu sou... Que inveja, eu queria ter sido. Mas caretinha. não, careta nada, você não gastou tempo com isso. Eu fico pensando, eu gasto tempo com homem desde quando eu nasci, sabe assim? Ela já investiu tempo em outra coisa, praticidade. Eu fico pensando assim, gente, eu gastei tanta
energia nisso, entendeu? Fala assim, com tanta coisa que eu podia ter feito nessa vida, minha maturidade só veio depois que eu casei com o Rafael. Porque até então, juro, olha, 4 anos eu já lembro de ter esse paquera. De olhar assim, tipo, tinha coisa na escola, e aí eu queria sentar junto, fazer dupla, sei lá, tinha festa junina, aí você ficava torcendo para sair, para dançar com o fulano, então eu já tinha isso. Aí quando foi ali por uns 7 anos, eu acho que ele mudou de escola, aí surgiu outro, eu já emendei em Nossa, outro. olha isso. Você não ficou sem ninguém, você já falou não. Já come lá por uns 6, 7... Eu já comecei a gostar de outro. Esse eu acho que era porque até minhas amigas gostavam, e aí todo mundo gostava do mesmo. Ah, isso tem. Sabe? Né? Todo mundo acha o mesmo bonito, Foi, né? foi. Todo mundo Aí gostava fica, do mesmo, todo mundo sofrendo. disputando. Pessoa influente. E o menino, tipo, não tava nem... Que eu acho que o menino tava nessa fase de brincar, ele devia ser talvez mais parecido com a Isabela, né? Não tava nem enxergando nenhuma de nós. Tipo, tava cuidando e nós, dos animais. Tipo, a gente se matando por causa do fulano. E aí, foi até interessante, porque aí eu gostei desse menino bastante tempo. Dali a alguns anos, a gente começou a crescer, e aí tal, apareceu um outro, eu dei meu primeiro beijo, e não é que esse menino começou a gostar de mim? Olha. Mas aí já era tarde Já demais, tinha mudado. passou o time. Então, não... Já O trem perdeu, passou. O prazo de validade expirou ali, gente. Mas assim, aí com 14, eu dei meu primeiro beijo, e olha isso, como eu morava numa cidade muito pequena, você não podia ficar com todo mundo, senão você ficava mal falado. Sim. Então eu dei meu primeiro beijo, eu lembro. Ficar com todo mundo. Dei o primeiro beijo no dia 24 de abril, no dia 26 eu cheguei pro menino, tipo, e aí? Entendeu? Porque beijou, Agora... e aí como é que vai ser? Ele não teve que ir lá em casa me pedir um namoro, gente. Sabe aquelas coisas de novela, assim? Bem. Que as pessoas têm? Ah, qual que é a sua intenção? Sério, Uau. qual que é a sua intenção com a minha filha? Hoje, quando eu lembro, eu falo, coitada da pessoa, né? Gostava Eu não sei se mesmo. eu tenho mais dó dele ou de mim, né? Mas foi desse naipe. Esse aí era amor mesmo, pra conhecer os pais é coisa Coitado. grave. Sentou assim, tipo, meio em reunião, sabe? Foi tempo. E aí, meu pai, tipo, quais são suas intenções com a minha filha? E eu pensando, né? Hoje eu olho pra trás e falo, coitado, o menino era um beijo, né? Eu só queria dar um beijinho na sua filha, não era mais nada, não. Eu nem queria estar aqui, moço. Não, você não tá entendendo. Aí, beleza, namorei ele bastante tempo. Depois eu tive mais ainda, mas aí é isso. Aí é muito nova, né? Enfim. Namoro jovem é uma... Não dá A gente certo. não devia namorar novo. Hoje eu olho assim, eu falo, pra quê? Pra quê, gente? É tão dramático. É tão Dramático. emocionado. Você sabe que eu peguei esse Dramático, rapazinho? emocionado. olha isso. A gente sofre, né? E aquele sofrido, você chora. Teve esse rapazinho, e aí eu comecei apaixonei pelo menino, né? Apaixonada, nossa, não sei o quê. E o menino era daqueles que ficava com todo mundo. Então, tipo, eu era só mais uma. Só que eu achei que fosse o homem da minha vida, sabe? Tipo, casamento. E aí eu amava ele, assim, ó. Nossa, o menino... Aí um dia eu lembro que assim, tipo, a gente tava ficando umas 2 semanas. Aí eu falei pra ele assim, ó. Eu te amo. Gente, foi tão marcante que ele virou pra mim e falou assim: você me ama nada. Como que você pode amar alguém? Juro que ele falou isso. Como você pode amar alguém em 2 semanas? Aí aquilo, eu lembro disso até hoje, você acredita? Serviu pra minha vida aquilo. Que eu falei pra você mesmo, que bobagem isso. Amor. Eu falei pra você, eu te Ele amo. desconstruiu todo o amor em segundos. Peraí, amar é muito melhor, muito mais do que isso, realmente. Eu te amo. Como que eu posso falar eu te amo pro menino que é 2 semanas que eu tô dando uns beijinhos aqui com ele? Então, e eu concordei com ele, aí eu gravei isso até hoje. Eu falo, não é pra todo mundo que você tem que falar eu te amo. Na hora que você fala eu te amo, ele tem que estar né, tá embasado em alguma coisa. O que é isso? Como que você fala eu te amo pra qualquer um? Olha, que Ele me ensinou isso, foi Virou muito bom. uma... Virou um mantra uma que ela experiência segue. boa, Uma experiência. Não durou mais boa. nada, porque depois daquilo, tá louco, né? O menino foi super grosseiro, tchau e benção, né? Porque o menino era Também não precisava, né? Não tinha necessidade. Passou a fila, falou, olha. Não. Eu falei assim, realmente não é eu te amo, não te gosto, tchau e benção, né? Eu fui mais devagar nesse quesito. Eu era de cidade pequena também. E eu tive também aquele primeiro amor, aquela pessoa que eu endeusava, contava pra mãe, contava pra família toda, que como se já fosse. Só que nunca aconteceu. Realmente eu virei melhor amigo da pessoa. E aí foi. Até que anos depois Você eu tinha fui... quantos anos? Eu era pequeno, uns 8, 9 anos também. Então Mas era assim, aquele amor de chamar a pessoa. Vamos tomar um café lá em casa com a minha família. E já achava que tava passando. Nossa, era um máximo. Só que aí, anos depois eu fui Mas eu acho tão descobrir. bonitinho isso,
sabe? Tipo, vou brincar na sua casa, vamos então e tal. Mas, isso era namoro. tipo, era, nossa, um maior relacionamento sério. E anos depois eu fui descobrir que a pessoa também gostava de mim, só que não sabia como falar. Falei, cara, perdi uma oportunidade na época e não aconteceu nada, nem os beijinhos, porque eu achava que você também não queria. Mas acho que desde que eu me encontro por gente, eu sou o cara pra tomar uns fora bom. Mas eu fico pensando nisso, como que às vezes tem uns desencontros na vida pela falta de coragem da gente Ou de se comunicação. expressar. Porque olha isso, a falha de comunicação, porque tudo bem, você tinha 8 anos, 9, até bom que não rolou. Não rolou nada. Mas, e se isso é na vida adulta? Quantas vezes isso não deve acontecer Muito. na vida Com adulta? pessoas que com as olham às pessoas vezes uma pra outra e falam, cara, vou chegar, tem não tudo, vou. né? O negócio tá ali Não acontece. e não vai. Não rola. Não vai. Por falta de coragem. E às vezes vai com alguém que não tem nada a ver, né? Porque ali no momento ele conseguiu conversar e expressar o que tava sentindo. Então e eu acho isso muito muitas louco. vezes pelo ambiente, pelas amizades, né? Eu quando conheci meu marido, nossa senhora, porque não posso falar isso, né? Mas Fabrício era meio namoradeiro, sabe? Na faculdade. Então, assim, ele tinha uma pequena fama. E aí, quando eu fui, eu sempre fui muito séria, entendeu? Eu vinha de um relacionamento muito longo, eu namorei 6 anos, né? Era noiva e tal. Então, você chega, daí, assim, as pessoas vinham e falavam assim, mas você vai namorar com ele? Não, você não pode namorar com ele. Muitos falavam. Se eu tivesse acreditado no que as pessoas tinham me falado, eu não tinha nem ligado pra ele. Eu falava, não, vou namorar. E aí, porque vieram muitas pessoas, logo no começo do relacionamento, falavam assim, não, você não pode, não combina, entendeu? E aí, depois, a gente deu super certo, né, até hoje, mas assim, se a gente for pela opinião do outro, né, no nosso grupo de amizade, acontece muito isso, porque você tá lá, uma amiga fala, outro amigo fala, alguém que nem é amigo fala, né? Aí, às vezes uma pessoa que tá ali que quer, tipo, tá interessada na pessoa que você tá ficando, fala, eu acho que vocês dois não dão certo. Eu acho que não rola. Aí 2 dias depois a pessoa tá trocando mensagem. Você falou, mas você falou que no grupo não era você, eu combino. Você fala, você combina. Eu acho que ele é meu número, não Ele é meu número, cabe pra mim. Isso acontece muito? Eu acho que acontece. Eu acho que rola. Hoje em dia, nesse mundo moderno, você manda mensagem, já manda um print. Olha, falou que não combina com você. Olha que interessante. Eu acho assim, já não tô na praça há muito tempo, né? Então eu não sei como que tá. Mas assim, eu acho que as pessoas. Existe esse. Olha, não serve, dá licença que eu que vou e. Eu acho que as pessoas têm isso. E fora isso, hoje em dia os relacionamentos são muito rápidos. E tudo você falou, muito mesmo na sua época que já era um negócio assim, hoje em dia tá muito assim. A galera acaba um relacionamento já falando, já vou entrar em outro aqui, já vou conhecer outra pessoa, eu tenho um contatinho na geladeira aqui pra. Não, e pra troca, pegar. né? Troca os casais. Troca. Vamos. Você separou, eu também. Vamos trocar os maridos pra ver como é que é. Tá tudo certo. Então a galera não se conhece antes, né? Não tem aquela amizade mais que pelo menos tinha na época. Você fica paquerando fulano, olhando de longe, sabe a vida dele. Não tem mais isso. Existe? Será que existe? Não existe mesmo essa verdade. paquera, esse... Porque antes você mandava bilhetinho. Então... Meu namorado, sério, ele era meu vizinho. Ele levava pra mim, ele ia em casa, levava cartinha, tocava campainha. Tocava campainha, levava bilhetinho na porta, uma belezinha. Levava flor na porta. Então ele fazia isso, nossa, aí a gente brigava lá, por algum motivo, daqui a pouco tava ele lá, fazia um bolo, sei lá, e levava pra mim até a porta. Então tinha esse cuidado, né? Será que hoje em dia ainda tem essa coisa? Olha, eu não sei cuidado? não, gente, mas não sei onde você arrumava esses meninos não, porque os meus nunca As fizeram meninas que nada. eu arrumava só me dava fora e era ainda por mensagem, não era nem pessoalmente, tá? Eu terminei de relacionamento que era corna, das maneiras mais variadas possível. Pelo amor de Deus, já namorei uns assim que eu falava assim. Como é que eu aguentei isso? Pra quê? Tinha uns assim que eu falava, já confundi amizade também. Tipo, sabe, de você olhar assim pra pessoa e falar, poxa, podia ter sido amigo a vida inteira, mas aí em determinado momento virou namorado e aí acabou. Nunca mais olhou na cara, sabe? Eu acho que hoje tem um pouco disso. Eu sou muito de ter amigo. Eu gosto de ter relacionamento de amizade entre homens, assim. Eu acho que é muito legal. Eu não sei porque eu acabo tendo amigos mesmo. Eu tenho bastante amigo. E isso né, as pessoas às vezes confundiam, mas pra mim era muito tranquilo isso, né? Eu sabia que não era amizade. Eu sempre não fui era o amigo namoro, nesse né? caso aí. Eu criava toda uma história na minha cabeça, jovem emocionado. Sempre fui, desde hoje. Criava uma história na minha cabeça com a pessoa a vida inteira. A pessoa, não, mas então eu te vejo muito como irmão. Nossa. Nossa, coitada. Nós somos só Nossa, amigos. e a sensação
relação. eu já Sacaneia falei a isso relação, várias né? Não, eu falava, sou irmão, entendi. Aí eu ia embora. Ai, E aí, vai calejando, Aurélia? Vai, mas assim, Vai. hoje em dia a gente fica mais apreensivo. Eu vejo que hoje em dia tem coisas que eu poderia, igual a gente falou, desentregar, falar mais, e não acontece por isso. Então eu gosto muito desse lado romântico, de construir uma amizade. Gente, eu mando bom dia fofinho pras pessoas que eu gosto. Um testamento, assim, sabe? Eu separo um dia lá, se faço mas bom. você é do tipo meloso, sabe assim, que fica bom dia, meu amor, ai, daqui a pouco Depende ai, do que dia. lindo você, hoje Não, geralmente eu mando de manhã e acabou. É tipo uma cartinha mesmo. Acabou. Então eu gosto desses pequenos detalhes. E assim, ó, sinceramente, o relacionamento, nossa, o ser humano é difícil, né? Porque pra você achar o que é bom pra um e valer pro outro, né? Porque eu lembro que eu tinha também alguns paquerinhas que tinha uns que começavam, bom dia, não sei o que, manda mensagem dia e noite. A hora que você via tinha 100 mensagens, né? Na época nem era mensagem, nem lembro como que... Disse aqui, lá. Nossa senhora, aí era você o foi dia longe. inteiro. Aí sei que, nossa, era mesmo. E aí eu olhava... Desculpa. Aí eu olhava aquele tanto de mensagem e falava, pelo amor de Deus, essa pessoa não... Nossa senhora, sai do meu pé. Me irritava o fato de toda hora, sabe? Não, daí eu não aguentava. Mas a pessoa também que não dava as caras e não tinha... Aí eu também não gostava, Aí também não né? rola. Então Não. eu gosto do... Eu acho que eu aprendi cuidado, esse meio equilíbrio. termo. Eu acho que eu aprendi, porque eu já sou muito carente, eu gosto de estar muito com a pessoa. Isso. Só que também agora eu entendo que a pessoa também precisa do tempo dela, precisa. Então, assim, você mandou uma mensagem, mandou outra, a pessoa não te respondeu, é porque ela tá fazendo alguma coisa que ela não dá pra te responder naquele momento. Aí eu espero, mas eu já fui do nível de mandar um caminhão de mensagem e falar pra pessoa no final, eu entendi, não é isso que você quer. A pessoa, cara, eu tô no hospital com a minha tia, não tem como eu responder. Você já tinha começado, finalizado, já tava... Não, já tava assim, eu falava, então tá, acabou. Eu tive todas essas fases com o Rafaelo. Você acredita? Porque primeiro assim, quando eu comecei a gostar dele, a gente era amigo. Primeiro a gente tinha amizade, ele até tinha namorada na época, então tipo, eu nunca me manifestei. Quando ele largou da namorada, aí eu falei, opa, agora acho que vai ter um espaço aqui, né? Só que daí ele ficou com umas outras meninas, eu falei, não é possível que esse menino não tá enxergando, Não tá me né? vendo. Oi, colega. Olha eu aqui. Aí tá, beleza, a gente começou a ficar. Só que daí era isso, imagina, tinha 17 anos, 18, ele 19, enfim, começo de faculdade, era uma confusão, né? Então, assim, foi bem confuso. Só que eu já tava apaixonada, né? Então, assim, eu já tava, minha filha, nossa, surtada, que eu queria casar com ele. Eu já sabia que eu queria casar com ele. O homem da minha vida. E aí, o mais interessante, o que eu acho assim, foi uma das coisas que fez com que durasse muito, a gente montou um grupo de estudo. E quando a gente montou esse grupo de estudo, nós combinamos com 5 amigos. Era eu de menina, mais 4 meninos. Óbvio que eu ia estudar e resumir, e eles iam ficar com o resumo pronto. Os meninos nem apareceram. Ele foi o único que apareceu no negócio de estudo. E aí nós começamos. Estuda nada, né? Ficava conversando. E aí eu acho que a gente foi se conhecendo, conversando cada vez mais. Aí a gente começou a conviver demais. Aí a gente virou dupla de plantão. Aí a gente tava na mesma turma. Então nós começamos a fazer tanta coisa junto. A gente realmente, nós viramos quase 2 em 1. No meio da faculdade. E isso foi até o final. E aí, assim, no começo era isso, eu tinha muito ciúme, eu tinha uma insegurança absurda. O povo fala, Priscila, você era? Eu falo, eu era assim, de dar barraco na porta da casa dele. Não acredito. Já fui, gente, já fui do nível que assim, vocês falam assim, não foi. Nossa, rodou a baiana. Nossa senhora, e de chorar, e de esgoelar, e dramática. Nossa, tem umas histórias assim, fenomenal. Teve uma vez que a gente tinha bebido na faculdade, aí, numa festa, saí brigando com ele. E tipo, para esse carro, sabe? Que eu vou descer, eu vou pular. Vou pular. Nossa Senhora. O que você tá achando? Eu não sei. Olha, foi feroz. E aí, mas o mais engraçado, olha isso, né? Como que as coisas são. Eu acho que ele se achava muito importante com esses escândalos que eu dava. E com o tempo eu fui amadurecendo e isso foi diminuindo, a gente vai ficando, né, mais seguro, enfim, vai criando um relacionamento ali.
Eu lembro que teve um dia que ele falou assim, você não tem mais ciúme de mim, tipo, você não gosta mais de mim? Você não dá mais escândalo? Você não foi roda mais isso? Foi mais O que tá acontecendo? Você quer que eu faça o quê? Você está controlada agora. Eu tô medicada, relaxa, a terapia tá em dia. Os remédios estão ok. Eu lembro de ter tido uma conversa assim e explicar pra ele, falar, olha, aquilo não era saudável, né? Não era saudável pra mim, não era saudável pra você. E que bom que hoje, né, as coisas são diferentes, enfim. Mas, olha, eu vou falar pra vocês, gente, se eu fosse contar aqui. Caraca. Nossa, surtada, doida. Mas olha que doideira, né? Você conta essa questão de vocês terem um negócio juntos, vocês foram construindo algo que hoje é duradouro. Eu vejo coisas que, tipo assim, são muito picos e não permanecem, né? Vocês acham que hoje os relacionamentos duram menos do que antes? Eu acho que eles começam muito rápido e eu acho que o problema tá aí. As pessoas não conhecem quem realmente elas estão se envolvendo. Igual no caso dela, ela já conhecia, foram fazendo trabalho junto, foram fazendo um outro. Você vê que os relacionamentos que são construídos como um tijolinho, um de cada vez, eles constroem realmente um muro que nada abala. Agora, os relacionamentos que hoje em dia já começam, um dia tá namorando, outro dia já tá casando, você vê que o primeiro problema grande que enfrenta já acaba, já não sabe lidar. Acho que não dá pra gente generalizar. Às vezes tem gente que dá certo. Sim. Tem gente que dá certo, né? Eu acho que são atraídas naquilo. Bate um imã assim, né? o universo conspira. Então, assim, olha um pro outro e fala, minha alma gêmea, né? Sim. E sabe que eu tenho uma teoria? Não sei se vocês... Tem as pessoas que são muito parecidas. Vocês já repararam? Que um casal que é muito parecido um com o outro são assim... E aí, eu acho que são as almas gêmeas mesmo. Que eu falo assim, nossa, a pessoa fala, nasceu um pro outro, a gente não briga, a gente não... Nossa, é tudo lindo, maravilhoso. Mas eu acho que elas se encontram no tempo certo. Isso. Elas estão prontas. Eu às vezes, eu analiso isso, que relacionamentos, às vezes, eu vejo que não dão certo porque as pessoas estão em tempos diferentes. De maturidade. Também pode sabe, ser. assim? Não, e eu digo assim, muitas vezes parecem fisicamente. Eu já vi casais que eles parecem irmãos. E são, muitas vezes, começa a reparar, eu reparo... Eu vejo muito essa questão às vezes eu vejo casais, como eu fotografo às vezes muita família, que eu olho a família e falo, vocês saíram num comercial da família Doriana, pode parar, vocês são perfeitos. Eu olho a convivência de vocês aqui em 1 hora de ensaio, eu falo, não é possível que vocês são assim. Eu falo, não, a gente é carinhoso assim com o outro. Eu olho e falo, vocês nasceram pra ser juntos, vocês nasceram pra estar os 3 aí, o conjunto da ópera. Porque eu não imagino, se você tirar uma pessoa do grupo, fala, sumiu, acabou o brilho que tá ali. Então são pessoas que parecem realmente isso, que se entendem muito bem. E às vezes você fala, vocês se conhecem há anos? Não, faz 2 anos, 2 meses que nós estamos juntos. Fala, não é possível. Então assim, eu acredito que existe. De outros relacionamentos, né, do segundo casamento, coisa assim, que você vê mesmo, que aí se encontram, né, e falam... Mas eu acredito muito isso da Pri, então as pessoas têm que estar dispostas a conhecer aquela pessoa ali a fundo mesmo, né, tá propondo ali tudo aquilo. E o relacionamento, né? Que nem a história de você casar e acredito, porque eu acredito que sim, que todo mundo que casa, você casa falando, pra que dure para o resto, até que a morte nos separe, né? A ideia é essa, A ideia é essa. E aí acontecem percalços no meio do caminho, muitas vezes é até necessário, né? Pro bem da saúde dos dois mesmo, né? A quebra do relacionamento, você se separar e buscar um novo relacionamento, né? E como que isso, hoje em dia, eu vejo que muitas vezes ainda trazem a ideia o casamento tem que durar. Por mais que a pessoa esteja num relacionamento abusivo, um relacionamento que me traga muito mais sofrimento do que alegria, né? Você olha pra pessoa, tá sugada, né? E mesmo assim ela continua, porque existe a tradição do casamento, muitas vezes relacionada até à religião, né? A família, o julgamento da família... E a ideia de que você tem que ficar com aquele que você escolheu e é só aquele, não tem o que vão achar, né? O que vai ser um cenário que é talvez mais conturbado para a mulher, né? Ainda mais se você tem filhos, né? Se você não tem filhos ainda é um pouco melhor, né? Essa situação. Então, como que vocês veem esse cenário hoje? Realmente, assim, porque eu encontro pessoas que, né? Que não posso separar. Mas você sabe que quando eu casei com a Rafaela, eu lembro que na hora de jurar isso, até que a morte nos separa, eu falei, gente, esse negócio não tem. Não vou falar, fala assim. Não. Não desceu certo. Se tivesse a opção de não falar, eu acho que eu não falaria, entendeu?
E uma vez a gente até sentou, eu e ele, pra conversar, de tipo assim, é complicado você jurar até que a morte o separe, porque você não sabe do futuro. Entendeu? A gente vai mudando ao longo da vida, a gente vai amadurecendo, as prioridades às vezes mudam. Então, e se de repente é isso, você amadurece, você muda, você começa a ver as coisas de uma maneira diferente, o outro não. Pode acontecer Sim, pode. esse desencontro no caminho. Pode. Entendeu? E aí você tá preso nessa. Tipo, você jurou lá até que a morte Até que a morte Você não fala, separe. então, mas que morte que é essa, né? Isso, Fala assim, às A vezes. minha morte? É a morte emocional, já foi, eu tô aqui. Até que morra por esse sofrimento que eu estou. Então eu acho que na verdade tá mais pra aquele. Não tem um poema que fala que seja eterno enquanto dure? Sim. Né? Eu acho que assim, talvez a gente devesse jurar. Fazer o dia a dia ser bom, né? Porque eu acho que se você faz com que o amor floresça ali, naquelas pequenas atitudes do dia a dia, se você tá presente, se você tem um olhar pro outro. E eu acho que isso foi uma das coisas que a Isabela me falou, no sentido de tipo, relacionamento demanda tempo, eu não sei se eu vou ter Tempo Se eu pra isso. quero, né? Se eu quero isso, exatamente. Pensar o meu tempo que hoje eu tenho pra mim, né? Pra um outro. Pra outra pessoa. Porque é ceder mesmo, né? Muitas vezes. Porque senão ficam duas pessoas convivendo, morando na mesma casa, convivendo, porém com vidas completamente separadas. Opostos Né? um do outro. Opostos. Nem falo que opostos, mas vidas separadas mesmo. Eu tenho a minha, ele tem a dele. E em que momento existe esse relacionar? Muitas vezes são pessoas que convivem diariamente, mas mal se comunicam dentro de casa, né? Então, é isso. Você tem que ceder o seu tempo, ceder o cuidado. Tem hora que você quer receber o carinho, mas você também tem que ter a hora de doar, né? E eu acho que é muito isso. E tem muito isso dessas pessoas que às vezes encontram, igual a gente tava falando antes, de um primeiro relacionamento e já firmam nele. E aí depois de muitos anos se encontram infelizes, só que tem medo de desestruturar uma família, tem medo de acontecer o que for pra não acontecer aquilo. E vão levando aquilo, e vão levando até uma hora que chega no limite, passa do limite às vezes. No emocional, físico, tudo. E aí a pessoa descobre que quando ela acaba aquilo, existe uma nova vida, existe uma nova possibilidade. Então eu acredito que a gente tem que estar com as pessoas que nos façam bem. Eu acabei um relacionamento recente de 3 meses por isso. Eu não me sentia mais bem com a pessoa. Eu olhava pra pessoa e falava, cara, essas coisas me incomodam e são da personalidade da pessoa. Eu não posso mudá-la. Então eu tomara que ela encontre alguém que aceite ela do jeito que é. Então assim, não gera aquele vínculo, não gera aquela conexão. Eu vou esperar quanto tempo a mais pra estar com a pessoa, pra lá na frente, quando eu tiver com filho lá... Então, né, não deu certo no começo, vai ter que separar agora. O desastre vai ser maior. Então, Aurélio, você falou uma verdade, porque as pessoas pensam que a gente tá em busca do par perfeito, né? E aí a gente descobre que as pessoas não são tão perfeitas assim, né? Elas têm uns defeitinhos e tal. E a gente tem a tendência em querer mudar a pessoa. Não é, Pri? A gente quer mudar o que ela pensa, o jeito que ela veste, né? Muitas vezes tem que desconstruir a pessoa. E aí, outro dia minha irmã tava falando... Você quer que ela vire uma outra coisa. Uma outra coisa né? perfeita pra você. Só que ela não é assim. Ela gosta de usar blusa verde. Se você odeia verde, ou você dá um jeito de aceitar o verde, ou não vai dar certo. Porque ela ama o verde. Você odeia o verde, E às vezes né? isso gera na pequena convivência ali no dia a dia. Você tá acostumado a apertar a pasta de dente no meio, a pessoa tá acostumada a apertar a pasta de dente embaixo. Isso já vai acumulando, que chega um momento que começa a te irritar, começa a dar briga por coisas assim que você fala, cara, é tão banal isso. A pessoa cozinha usando, sei lá, um avental. Você fala, pra que isso? Não precisa. Mas aí também a gente começa a ficar tão intolerante, né? Eu acho que o mundo também tá tão intolerante, né? Que às vezes pequenas coisas viram motivo pra qualquer discussão mesmo, né? Se eu fosse dar um conselho, eu diria para as pessoas que vocês deveriam se casar com uma pessoa que você admira. Sim. Eu acho. E porque é isso, quando você admira, você aprende a admirar até o defeito. Você sabe que eu e o Rafael, a gente tinha algumas diferenças que a gente só descobriu depois de casados. E no começo me incomodava. E aí eu comecei a pensar, falei, nossa, mas esse incômodo, será que ele vai ser o suficiente para acabar com o relacionamento ou não? E aí eu pensava, falava, poxa, eu sempre vi as qualidades
Então eu olhava para as qualidades dele e falava, as qualidades valem a pena. Chegou num determinado momento em que eu comecei a olhar para os defeitos e eu falava assim, é um defeito por quê? Porque é diferente de mim. Não é um defeito. É outra criação. O que eu posso aprender com isso? Por quê? Porque tem um outro lado. Então, por exemplo, lembra assim, eu sou muito organizada. A organização era meio que uma coisa natural para mim. Juro, eu podia ser a louca do armário organizado. Eu tinha potencial, sabe? pra ficar muito neurótica. E uma certa desorganização dele, porque ele não presta tanta atenção, ele não dá tanto valor a isso. Não é nem que ele é desorganizado, ele tem a organização dele, mas assim, é isso. Se tiver a louça na pia, ele não liga, porque ele fala, vai ter um momento, entendeu? E eu fui aprendendo a ter uma certa flexibilidade com ele. E é engraçado. E eu acho muito interessante porque, assim, no trabalho, ele tem uma organização absurda. Tipo, na cirurgia, ele é metódico, de uma chatice, assim, que eu falo, eu não trabalharia com ele. Entendeu? De tanto que ele é metódico, sistemático e organizado. Em casa, não. Acho que é o momento do relaxar dele, né? Ele Em desliga, casa, ele tem a flexibilidade. E aí, aquela flexibilidade, pra mim, naquele momento, ela agrega muito, porque eu tenho uma tendência a ser mais flexível no trabalho e a ser mais rígida dentro de casa. Então, perfeito. Combinou. Então, assim, você sabe que... E o mais interessante que eu cheguei nessa conclusão, que eu falei assim, nossa, casei com a pessoa certa. Foi um dia que eu parei e falei assim, nossa, se eu tivesse casado com alguém muito parecido comigo, Deus que me livre. Eu não queria, não. Um ia querer arrumar, um ia querer ficar arrumando as coisas do outro. Ia ficar, nossa, mas você colocou o vasinho assim. Não, peraí, mas eu gosto dele assim. Mas tem gente que não, né? Tem pessoas que acham que precisam de alguém mais semelhante. Sim. Isso. E pessoas que... É aquele encaixe do quebra-cabeça. Cada um vai ter um ladinho que encaixa. E o problema é você achar a peça. Às vezes você acha o pedaço que encaixa. Só que na parte de cima tá vago. Isso que é a beleza da vida, né? Nós somos seres totalmente diferentes, cada um com a sua, né, identidade, com a sua personalidade, que se juntam. E vamos viver felizes para sempre. Eu acho que a inteligência tá em entender quando você não encaixa com alguém, também sair do lugar que você não se encaixa. Sim. Eu acho que isso é um desafio. Esse é um desafio maior. Eu acho que a questão de se encaixar, você pode tentar encaixar com todo mundo, mas a questão de desencaixar é o mais difícil. É isso mesmo. Bom, e os relacionamentos, esses relacionamentos mais fora do padrão que a gente fala, porque a gente acaba criando um padrão na sociedade que mais ou menos todo mundo tem que seguir e isso cai por terra, não tem nada, né? Não é assim. E aí a gente... Aí eu já vou fazer um adendo. Eu adoro relacionamento fora do padrão. Eu sou suspeita a falar. Isso mesmo. E aí a gente tem uma curiosidade sobre o Aurélio. A gente queria conhecer, né, saber aí sua história em relação a relacionamentos fora do padrão. Eu já tive relacionamento de tudo quanto é tipo, mas o relacionamento mais doido que eu já tive foi com uma pessoa 16 anos mais velha que eu, que já tinha filho. Conta pra gente, assim, quantos anos você tinha? Não, foi pouco tempo, eu tinha 20. Ele é muito velho. Eu sou muito velho, nossa. Mas assim, a diferença de uma pessoa muito nova se envolver com uma pessoa mais experiente... Então ela tem 36. 36, 35. Já tá... Já tá assim, né? E aí... aí... mulher, né? Que a gente tem uma maturidade. Já tem. E assim, a gente se conheceu devido a um ensaio que eu fiz. Eu fiz um ensaio, chamei a filha dela pra fazer um ensaio, foi super legal. E desde aquele momento a gente sentiu uma conexão, um vínculo ali. Cara, bate, né? Não, foi batata, a alma assim, e o coração acelera. Sabe aquele momento que você desce do carro assim, eu falei, eu não quero ir embora. Aí a gente aí eu falei, eu já sou jovem emocionado, sabe? Eu sou. E eu falei, cara, eu não quero ir embora desse momento, eu quero continuar aqui. Me leva embora pra tua casa. Olha. E aí a gente foi começando a trocar mensagem, e aí eu falei, cara, sabe, eu tava indo pra um aniversário, tava fazendo um ensaio e ia pro aniversário. E eu assim, conversando comigo, eu falei, que universo, o que Deus quer comigo com tudo isso, o que tá acontecendo, né, pra onde que eu vou? E foi chegando no aniversário, eu tava lá e a filha dela tava no aniversário. Aí eu falei, não, uma coisa o universo quer me falar, tá um sinal aqui bem claro na minha frente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não entendi isso. E a gente começou a conversar mais, e começamos a viajar junto, fazer coisas junto, só que aquele empecilho da idade, né? Então, tipo assim... O que é o empecilho da idade? Ela falava pra mim que um empecilho muito grande da idade não conseguia me assumir.
Então a gente vivia sempre nessa era luta. Pra ela. Exatamente. A gente vivia um mundo perfeito, em quatro tinha paredes. preconceito enraizado. Então, assim, o que o outro vai achar, o que a minha fora. família vai achar, o que os... E vão achar, né? Vão o pior achar. é que As pessoas porque julgam. Vão falar, né? Porque a gente vira assim, que eu escuto então eu falo assim, ai, mas assume, não sei o que, é muito fácil você virar e falar, né? Isso, mas Não é. na verdade. A pessoa vai ser julgada, né? Vai. Infelizmente a gente vive num mundo que as pessoas julgam por Ai, que qualquer raiva, motivo, que né? E dava. E assim, a gente tinha tudo. Era uma família doriana, literalmente. Era aquela conexão que combinava. Os hábitos diferentes. Um era super organizado, o outro já não. Então, assim, foi uma coisa que a gente vivenciou, uma experiência que eu falo pra você assim, que parecia coisa de filme. Tipo, de ter dias que a gente ia dormir embaixo da cama da criança, porque era aquelas camas de casinha, deitava os três lá embaixo e ficavam. Dormia no sofá, fazia tudo junto. Só Virou que uma só família. uma família, só que essa família só existia ali dentro. E esse foi o problema. Pra filha dela, né? Nunca foi falado. Ela nunca soube dessa história e nem sabe até hoje. Mas assim, me considera como o fotógrafo da família, o amigo da galera, que tá lá toda vez. E me manda mensagem, me manda áudio perguntando quando que eu não vou voltar lá. Sente falta. Sim. E aí, quando eu comecei um novo relacionamento depois de 2 anos tentando uma coisa que não era recíproca, começou a chegar no meu limite. Porque era algo recíproco dentro da casa, mas fora não dava. Pra você sentir esse preconceito? Você Não, sentia essa eu estava barreira? disposto a tentar o que fosse pra dar certo, por conta da conexão. Só que ela não estava disposta a isso. E você queria ser assumido. E eu queria ser assumido, porque você quer estar com Então uma isso te pessoa em tudo, machucava. você quer gritar. Eu sou muito emocionado e queria gritar pro Brasil que tava te rolando. amo! Exatamente. E a pessoa já não, você não deixa isso aqui Você em não abre a off, boca. em 4 segredos. Teve uma vez muito que vazou ruim, essa né? história, que nossa, quando vazou essa história deu um problemão. A primeira vez que vazou, a pessoa me ligou assim, o que você tá falando? Você falou isso, você ouviu isso que você falou? Tô muito chateado com você. E na época, um jovem emocionado, falei, o que eu falei da minha vida? Acabou tudo. E aí foi... A gente tava programando a primeira viagem junto e aconteceu isso. Desestruturou tudo. Aurélio, e quantos Pelo Aurélios, medo. né, tem por aí nessa situação? Porque quantos amores que poderiam ter dado certo, E não quantas rolaram por histórias, preconceito. por preconceito, por julgamento. Sim. Mas por a gente pensar mais no outro Do que na do gente que mesmo. na gente Eu vi que na época eu coloquei a pessoa num pedestal, assim, que eu dedicava, assim, a pessoa me ligava, eu preciso de você aqui agora, eu já tava indo. Então, Por que a assim, gente julga tanto? Porque Mas não é é as porque você tava pessoas. Eu tava você muito entrou, assim, né? E na verdade houve uma certa reciprocidade, mas às vezes E depois o que foi faltou podando. foi... É. Porque é o medo. Um medo, O um medo medo barrou que de vai acontecer te tudo. minando, né? E a gente julga, né? A gente fala do outro, mas a gente julga, Sim. né? A gente julga. Sem perceber, a gente julga. Mas por que a gente julga tanto? Quem foi a atriz, quando? né? Suzana Vieira, vivia sendo esculachada. É, Então- teve a mulher do William Bonner também, a Fátima Bernardes também, um exemplo. E mas na hora que a pessoa fala assim, ó, vocês falam o que vocês quiserem e dane-se, eu não quero dane-se. nem saber, eu vou seguir minha vida. O povo para e vai ou em outra, né? Eles não É. param de falar, eles mudam o foco. E aí a pessoa vai, mas eu acho eu que acho falta que um pouco de coragem. Vem uma legião que te admira. Tem. Sim, tem aquela galera que fala, pô, é Tem isso até mesmo, você Eles tem só não que... são tão barulhentos. Mas eles estão presentes. Mas, Cada vez mais, eu acho que cada vez mais isso tem o apoio, né? E é isso. É, Ai, mas o... porque pensa, Pesa. essa história poderia ter dado certo. Poderia né? ter muito dado certo, porque assim, é uma amizade que ficou há muito tempo, e aí eu comecei, o mais difícil foi na época que eu tinha que desassociar tudo isso, porque a pessoa virava pra mim e falava, olha, eu só posso ser sua amiga, eu não vou conseguir te dar mais nada além disso, então você precisa arrumar alguém, porque eu vou fazer isso. E aí eu, cara, e agora? E aí foi aonde apareceu uma pessoa querendo, eu falei, eu já tô disposto, vamos tentar. Só que eu vejo que mas eu vejo que eu fui muito afobado ao pote, assim, sabe? Eu não dei tempo, não. Eu ainda não acho que tinha sua feridinha esquecido. ainda tava É. aberta ali. E aí eu vivenciei 3 meses, assim, de puro afastamento, assim, 100%, sem falar, sem comunicar. Mas, assim, se bloqueava numa rede social e na outra ainda tava. Tipo, bloqueava no WhatsApp, mas o Instagram ainda tava seguindo. Até pouco tempo. Olha, Mas é um luto, não é? É quase um quase luto. É um Mas eu acho que o que eu aprendi mais com esse processo é a questão da pessoa estar pronta. Não adianta você querer fazer assim, eu quero aquela pessoa e eu vou correr atrás dela com tudo. Não, é você plantar o seu jardim, deixar ele pronto e esperar que aquela borboleta venha até o seu jardim. E assim, o universo, pensa assim, não era pra ser. Não, o universo arrumou, conspira. Não, era pra ser. Não, e hoje, Porque do depois... mesmo jeito que o universo arrumou, você fala, não, às
Às vezes não era. rasteira. Não, e o mais legal é que depois que eu separei, a primeira pessoa que eu marquei um café foi com ela. Aí a gente sentou, conversou, ela falando, você não fez isso, você não separou da pessoa, vocês estavam tão bem juntos. Falei, não estava bem. E a gente E talvez conversa. você não estava bem, porque ainda você não tá bem daquela Não ferida. tem bem até lá na frente. Então, assim, eu descobri que é um momento, assim, como jovem, assim, jovem só escolhe relacionamento errado, né? Parece que a gente tem um dedinho bom pra escolher isso. E aí, aquele momento que você falou do tempo. Eu acho que a gente não tá... Eu não estou num tempo de me envolver com ninguém. Então, eu tô num tempo de curtir a vida, de Tem um aproveitar. perfil, assim, que você fala assim, agora eu vou paquerar alguém sempre mais velho ou não? Agora eu Não. quero mais novo. Já teve agora uma eu quero época que eu legal. gostava só de gente mais velha. Não entendi o que dava. E era principalmente mães. Eu não entendi. Meus amigos até brincam comigo. Quando eu apresento alguém... Já vem com filho. Já vem com filho. Eles falam assim, você não quer formar a família, você já quer o combo pronto. Você quer o pratinho do micro-ondas, já põe lá, tá pronto. E aí, até hoje, quando eu apresento alguém pra eles, eles dizem, mas quantos filhos tem? Eu falei, não, nenhum. Eles, estranho. Sabe que eu acho que você, né, eu conheço muito pouco, mas você tem essa afinidade com crianças. Sim, Né? O muito seu grande. trabalho traz isso, né? E por você trabalhar, né, você é muito jovem, você Sim. trabalha com responsabilidade. Isso te traz a maturidade e talvez te aproxime mais de, né, de uma... Eu acho que o que eu de gosto alguém mais na velho. questão é que eu gosto de pessoas maduras. Você não tá pra brincar. Não, eu não tô né? pra conhecer aquela pessoa só que vai, beleza, vamos ver o que dá. Não, eu gosto de Olha, pessoas... gente, o Aurélio está solteiro. Ó, tá na lista aí, manda mensagem. Vamos lá. Então, Fiz tipo uma assim... boa propaganda. Ó, o merchan eu achei que foi ótimo. Já vou deixar meu número na descrição do podcast. Isso mesmo. Mas eu gosto de pessoas muito Mas você tá maduras. trabalhando muito, então... Não tá dando tempo, gente. Não tá rolando. Mas eu acho essa fala muito interessante, né? Tipo, eu gosto de pessoas maduras. Você Sim. já tem noção do que você Do gosta. que eu gosto. Às vezes eu penso assim, eu, quando era jovem, eu acho que eu nem sabia o que eu Eu queria, também. entendeu? Um Tipo, sei perfil, lá, assim. dava uma batidinha no coração ali, mas eu já tô... Aí você vê. Vou me entregar de coração. Não, vou pular da eu meio ponte. assim, Vou casar. Hoje eu pronto. olho e falo, meu, Deixa eu analisar o que tem. E eu gosto de conhecer muito a pessoa. Né? Conhecer, igual a gente já falou, da história da pessoa. O que é a pessoa em si? O que ela arrumou, o que ela faz, o que ela gosta, o que ela não gosta. Antes de me entrar em alguma coisa. Então, Já teve, assim, situação... Esse foi uma situação, acho que, sofrida pra você. sim, foi bem complicado. Você lembra de algum relacionamento mais sofrido, assim, Pri? Muitos. A Pri, assim, tem que ser uma só? Nossa, aqui. Assim, o primeiro namorado, acho que foi uma coisa... Era muito nova, né? 14, 15 anos. Então, assim, não tinha maturidade. E... Nossa, aí começa aquele larga e volta, essas coisas meio briguinha, de ioiô, né? isso não é muito legal, né? E o começo com o Rafaelo também foi confuso. Você sabe que até, e assim, dentro do relacionamento, ter filhos também é uma fase que acho que exige adaptações da gente, sabe? Mas o que eu percebo, assim, que foi mais difícil pra mim... Eu tornei difícil os meus relacionamentos. Porque eu fantasiava absurdamente. Sua expectativa era muito Nossa, alta. muito, entendeu? Eu queria uma pessoa romântica, eu queria alguém que me carregasse no colo, eu queria já alguém que me pedisse em casamento. Eu queria uma coisa de filme, eu acho que eu assistia muito filme romântico. Aliás, eu não recomendo. Tamo gente. junto. Não assiste esse negócio, não, que você fica. Sessão da tarde, É. fica chorando. É, meu primeiro amor, Isso, sabe? Assisti meu Não. primeiro amor 70 vezes. Então, Chorava assim... também. Marleieiro. É. Você fica esperando alguém trazer o cachorro, você fica. Bridget Jones. Então eu assistia muito filme romântico e eu acho que isso daí eu ia idealizando e eu não tinha muita capacidade de discernimento. E daí eu queria, né, que o namorado viesse do filme e saísse, baixasse em descobriu casa que não e tem. adivinhasse Não tudo tem. que eu queria, né? E não tem. Então, tava sempre brigando, né? Brigava muito, porque você quer que a pessoa faça uma coisa e ela não faz, e aí vira aquela confusão. Sempre namorei pessoas da minha idade, então, na verdade, eu não tinha, não sabia o que era ter uma pessoa mais madura, entendeu? Eu sempre da mesma idade. Então, assim, eu não tinha maturidade nenhuma e eu me relacionava com pessoas que também não tinham maturidade. Então, é óbvio que não ia dar certo, né? Mas eu não enxergava, a gente achava que era maduro. Tá tudo certo. Mas eu acho que todo mundo passa por todas essas fases. Eu acho que a gente vai... Eu acho que todo mundo. Eu acho que é natural.
aprendizado. É um aprendizado. Hoje eu olho, eu penso assim, eu Acho que é falo, nossa, aprendizado. cada relacionamento eu aprendi alguma coisa. Você só consegue falar hoje disso porque você passou, Porque você passou aquilo por isso. tudo. É verdade, realmente. Eu acho que a gente tem que estar entregue pra viver aquele momento, independente se for a pessoa que você vai ficar o resto da sua vida ou aquele não, mas você tem que estar vivendo aquele momento pra você não se arrepender depois. Tipo, eu queria voltar lá naquele relacionamento de 15 anos e fazer o que eu não fiz. Não, você fez tudo que você pôde, você vivenciou todas as experiências. Às vezes você tem que errar, né? Tem que errar. mas você tem que curtir o erro. Mas eu acho que assim, tem gente que tem a capacidade de aprender já com os erros dos outros. Então a pessoa meio que já amadurece e ela vai mais easygoing, assim, né? Ela vai com mais facilidade, entendeu? Ela não quebra tanta cara. Você vê que tem gente que não é tão, assim, emocionada, né? Não é meu caso. Agora, tem gente que aprende só quebrando a cabeça. Eu fui a pessoa que foi com os erros, entendeu? Hoje eu olho, não que eu curti todos os meus relacionamentos, gente. Eu olho assim e falo, nossa, eu aproveitei. Mas cada um me trouxe um tipo de aprendizado diferente. Né? Eu acho que a ideia da expectativa mesmo, que a gente cria isso na nossa cabeça. Um mundo maravilhoso da princesa. E não existe, né? E eu acho que até hoje, assim, às vezes, muitas dos nossos conflitos, às vezes em casa, Dia dos Namorados, tá chegando aí. Aí na sua cabeça fala, nossa, ele vai preparar um jantar pra mim. Vai comprar aquele presente, tipo, a minha bota vermelha que eu tava querendo há muito tempo. E nenhuma flor aparece no dia. Se mal ele levar um chocolatinho, você tá no lucro. Não, se ele lembrar que é o dia dos namorados, entendeu? Você já tá. Então, às vezes, a gente cria realmente uma fantasia na nossa cabeça, né? E eu aprendi muito isso porque eu começo... Hoje em dia eu não espero porque senão eu vou sofrer, vou ficar frustrada, eu vou assim, tá louco, o que é isso? Então eu já falo, olha, no dia dos namorados, é dia 12, é dia dos namorados, o que a gente vai fazer? Então eu já vou dando lembrança, entendeu? Você já vai falando, Vamos dando olha. as dicas, porque assim, se não lembrar, já tô lembrando, né? Pra dar tempo da coisa. E não pode lembrar um dia antes, porque não vai dar tempo de fazer nada. Não, tem que que ser lembrar uma um mês. semana, pelo menos. Pra que você não sofra mesmo. Porque às vezes a gente sofre e a pessoa não foi por maldade. Tá trabalhando muito, tá na correria e não lembrou. Eu era a pessoa que massacrava. Tipo assim, eu ainda achava que tinha que adivinhar o presente que eu queria e me dar o presente e tal, e fazer, entendeu? Nossa, e vir com helicóptero, jogar pétalas de rosa em cima da Nossa. casa. Eu era dessas. Eu te entendo. Nunca tive ninguém que fazia isso por mim. E eu fazia. E aí a minha frustração era gigantesca, porque eu preparava 1 bilhão de coisas. Você alugava carro E, de cara, som? eu não tinha nada. Só aqueles carros de som? Então, eu tinha vontade. Você sabe que eu nunca Mas ele aluguei, não mas eu fez. acho que eu nunca aluguei porque eu não sei mas eu tinha Aquele potencial. negócio, Eu tinha como potencial chama pra aquilo? alugar. Que você alugava, você pagava, e a pessoa falava, chegava na frente lá, oi, José, essa é uma carta. Saía só as vizinhas com a cabeça assim, sabe o que tá Na rua. acontecendo. Ai, a fulana de tal te mandou esse correio, sei lá o que. Correio elegante, não era? Alguma coisa assim? Nossa, eu tenho várias assim. De preparar inteira, lingerie, não sei o que, fazer reserva no motel. Nossa, ela era da preparação. Eu no negócio, tipo, o Dia dos Namorados pra mim era o acontecimento do ano. Então, só que aí o que aconteceu? A minha expectativa também era lá nas alturas. Vamos dormir mesmo. Se eu fiz isso, a pessoa vai me dar um jatinho, uma coisa assim. Por aí. Aí teve um Dia dos Namorados, que acho que foi uma virada de chave, já tinha mais de 30 anos isso. E chegou uma vez que eu falei pro Rafael, vamos fazer o seguinte, ninguém dá presente pra ninguém? Vamos acabar com esse negócio, que acaba muito com comercial, entendeu? Ninguém dá presente pra ninguém. Só que aí, no dia, eu falei assim, mas não sou eu. E eu demorei a entender que a pessoa do presente sou eu. Você. É importante pra você. Que isso era uma característica minha, que eu curtia causar no dia, entendeu? Que eu sou essa pessoa. E aí, nesse dia, eu falei assim, bom, não vou deixar passar em branco. Passei o dia inteiro numa correria louca, trabalhando e não sei aonde, não sei o quê. E aí foi interessante porque ao longo do dia as coisas foram aparecendo. Então assim, no começo do namoro a gente trocava sonhos de valsa. Aí eu comprei sonhos de valsa. Aí tinha um chocolate lá que era o chocolate preferido dele, eu comprei o chocolate preferido. Aí eu vi uma blusa que eu achei bonita e aí eu comprei porque eu imaginei ele na blusa e não sei o quê. E aí eu montei uma cesta cheia de coisas
que tinham algum significado da nossa história. E aí foi interessante porque eu tava em casa, tava no banho e ele chegou. E eu deixei a cesta em cima da cama com um cartão. Mas no cartão eu expliquei, olha, eu sei que eu combinei que a gente não ia dar nada, mas aconteceu isso ao longo do dia. Então, tipo assim, você não precisa, né, se preocupar, porque foi do meu coração. Tipo, essa foi a minha escolha e eu não quero nada em troca. Nesse Dia dos Namorados, o que eu quero é simplesmente poder expressar o meu amor por você da minha maneira. Gente, eu juro por Deus, até hoje eu tenho guardado na minha memória a cara dele, que ele abriu a porta do banheiro assim, e eu tava no banho, ainda tava aquele monte de vapor assim, sabe? Ele pôs a cara pra dentro assim, tipo, só sorrindo. Aí ele só sorriu, aí tipo, ele ia falar, né? A hora que ele ia falar, porque... Aí eu falei, não, você leu o cartão? Aí ele, tá bom, obrigada. E aí, tipo, foi isso. Tá ele já ia se explicando, né? Eu não comprei o seu, tipo, eu não comprei, eu não deu tempo. Ele já ia falar. E aí ele entendeu. E, cara, foi o melhor dia dos namorados da minha vida. Depois disso, nunca mais tive coisa, né? E ele, hoje... Ele tem a preocupação, sabe? De sempre perguntar. Ou às vezes ele me pergunta, fala, Pri, você quer alguma coisa? Não quero. Então, vou comprar, posso comprar do meu gosto? Tranquilo. Também faço isso. Ai, Dia dos Namorados tá chegando, vamos fazer alguma coisa? Hoje eu incluo ele. Porque que aconteceu? Eu planejava sozinha também. Entendeu? A pessoa adivinha. Eu decidia tudo. Entendeu? E se vai comer tal coisa que eu quero comer. Né? E se a pessoa não tá afim de ir pro lugar que você quer ir, né? Enfim. E então, os filhos, hoje... né? A Catarina falou assim pra mim, mãe, por que tem... Vai chegar... Ela viu o outdoor do Dia dos Namorados. Aí ela falou assim, vai ter Dia dos Namorados? Eu falei, vai. Eu falei, nossa, vou ver combinar com seu pai de ir em algum lugar. Aí ela falou assim, a gente pode ir junto? Aí eu falei assim... Aí ela falou assim, então cozinha alguma coisa em casa mesmo pra vocês? Na verdade, ela quer participar. Ela quer estar junto do momento. Eu falei, Catarina, mas é o Dia dos Namorados. Daí ela assim, tá bom. Eu achei ela toda empenhada pro Dia dos Namorados. Ela tava interessada em participar do Dia dos Namorados. Faz aí, eu só chego e participo com seu pai e você sai. Ela vê que tem presente. Mas tem gente que, por exemplo, eu já saí uma vez no Dia dos Namorados, que era num restaurante só casal, né? Porque você vai, tem aquelas velhinhas, tudo meio... E aí foi chegando casal com um filho, um outro filho. Porque eu fui pensando, essas pessoas, elas querem também sair, mas não tem com quem deixar, muitas vezes. A família não é daqui, não tem ninguém pra deixar, tem que levar a criança junto. Aí aquela cara dos casais, né? Ai, criança. Mas eu falo, hoje eu super entendo. Eu falo, nossa, mas você vai deixar com quem? E vai deixar de comemorar? Né? Vocês já comemoraram o Dia dos Namorados com outros casais? Vocês? Já. Acho que uma vez eu saí com uma galera assim, a gente combinou todo mundo de restaurante, depois do restaurante cada um seguiu o teu rumo. Você acha que vira Dia dos Namorados? Eu já comemorei. Chegou uma época que o pessoal combinava. Vamos comemorar? Aí fazia em casa. Todo mundo levava um vinho, não sei o quê, combinava comida, assim, fundia às vezes. E aí fazia em casa, alguns casais. Mas eu achei que, assim, acabava que as meninas ficavam conversando entre meninas e os meninos entre meninos e o namorado mesmo. Não aproveita, tipo assim, não é a mesma coisa que um Dia dos Namorados, parece um jantar com a galera. Só que todo mundo vai, ninguém é solteiro ali. A única coisa que muda é isso. Aí depois você sai e faz alguma coisa pros namorados, mas Eu acho que eu nunca comemorei Dia dos Namorados com outras pessoas. Então. Desde os 17 anos que eu comemoro o Dia dos Namorados. Só eu e meu namorado. Que presentes inusitados, assim? Você fez a cesta, mas você já ganhou ou deu algum presente, assim, tipo... Eu ganhei um Nemo uma vez de namorado, desse meu namorado. Sabe aquele Nemo gigante? Ele adorava me dar pelúcia, uma belezinha, só que eu tinha uma alergia, né? Nossa, esse aí estudou a companheira, velho. Todo mundo era muito alérgico em casa. E ele adorava me dar pelúcia. Então ele dava, mas assim, era um maior do que o outro. De uma ou duas, ou ele queria matar ela. Ele queria matar. O namoro acabou, né? Se não acabar, você vai acabar de outro jeito. Tadinho, ele me dava. Ele sempre foi de me dar. Então eu chegava lá, eu ia ao shopping, só que assim, você chegava toda arrumadinha, né? Ia pro jantar, aí ele chegava com aquele presente. Aí quando você sai carregando o negócio pelo shopping, né? Era um gigante. Mas eu achava o máximo, eu adorava. Porque minha cama ia ficando lotada, cada ano ele me dava uma pelúcia enorme. Ela dormia espirrando, mas ela amava. No final eu tive que desfazer, porque
Não deu. Minha Quase mãe morreu falava de assim, crise Não dava. Obrigado, tchau. Era muito bom, tinha que ficar lavando sempre, aí assim, os bichos iam ficando tortos, né? Mas era lindo, assim, era muito Não, na verdade é bonitinho. gostoso. A sensação de ganhar um presente é muito bom. Na verdade, eu sou igual a Pri, eu adoro dar presente. Olha só. Eu adoro fazer eu elaboro assim. Eu gosto de ganhar. Eu adoro, eu fico um mês assim, elaborando um roteiro, uma mensagem, o que vai ser, o que vai acontecer. E cada coisa é minimamente pensada, desde o chocolate até a fita, a cor tem que ser da cor que a pessoa gosta. Então, eu sou assim, eu adoro. Ótimo, né? Do fotógrafo, tudo é roteiro. Tudo é roteiro, tem que estar bonitinho, do desodorante. o checklist pra ver se vai. É muito gostoso. Mas, assim, receber eu nunca recebi muito, não. Às vezes as pessoas eram igual assim, esquecia. E olha que a maioria das vezes era mulher ainda, esquecia, não lembrava. Mulher? Às vezes ou quando dava era tipo assim, uma camiseta, uma blusa. Falava, legal, eu fiz uma cesta desse tamanho de cesta e dá camiseta. Interessante. Mas eu sou aquele de mandar textão ainda, tipo carta. Eu tenho um livrinho de histórias românticas que eu falo que eu tenho. Eu tenho 3 livrinhos que são, tipo os que eu tenho aqui, que é capa. Eu escrevo, tipo assim, dia 14 aconteceu isso com tal pessoa. Eu sou muito, assim, do filme romântico. Tipo diário, né? Tipo um diário romântico. Só tem casos românticos nesses Eu tinha livros. diário, assim, meu dia, o fulano de tal. Exatamente. Eu sou. Conversava com meu diário. Nossa, eu escrevia carta também pras amigas. Tipo, outro dia alguém me falou, Priscila, tem uma carta sua de 7 folhas. Mas... Era tipo um livro. Na hora que a gente pega pra reler, você fala, meu Deus, eu tava empenhado. Eu falei, gente, já tinha assunto pra tudo isso, parece que nem hoje não tem assunto assim. Redação do Enem que eu fiz pra você, né? Bom, gente... Eu ainda escrevo, Desculpa, viu? Pri. Eu adoro. Eu ainda escrevo. E aí? Eu não acredito. Não, porque eu vi ali, ó, tem 56. Então. Que até porque senão... É porque rende, né? a gente fica A aqui gente até vai lá. deixar aqui, vai ficar. E agora perdi, vai finalizar. Eu me atosto. Nossa, vamos finalizar? Tinha que finalizar. Pensa em alguma coisa aí, gente. Deixa eu ver. Olha, tá chegando aí Dia dos Namorados, ainda vai demorar, ainda vai um tempinho. Não esquece de já começar a preparar um presente. Eu acho assim, ó, o Dia dos Namorados vai ser numa segunda-feira, então tá faltando uma semana praticamente, uma semana e pouquinho. Pra quem tá aí nos ouvindo, várias histórias. A gente trouxe tudo isso pra vocês perceberem as diferenças de uma pessoa pra outra. Pra gente entender que às vezes nós causamos os nossos próprios sofrimentos, né? Reduzam as expectativas. Eu acho que esse é o meu recado. É o melhor pro Dia dos pra Namorados. Também Reduzam acho. as expectativas. Quando a gente reduz a expectativa e fica mais no real, A gente sofre menos também. Sim, muito menos. As coisas tendem a dar mais certo. Mas não deixem de curtir. Eu acho que as datas, elas são importantes, sim, pra gente tirar um tempo, pra reconhecer aquele caminho que você tá trilhando, pra olhar pra pessoa, pra você se perguntar por que eu gosto dela, como que eu posso demonstrar isso. E não deixem só no Dia dos Namorados também. Façam isso, né, ao longo do ano. O Dia dos Namorados pode ser especial, né? Às vezes tem gente que não tem condição, olha, não dá pra eu fazer nada especial, mas dá pra gente tornar especial, às vezes até dentro da nossa casa, dá pra gente tornar especial com um bilhete, né, com uma lembrança, mas é isso, às vezes a gente dá um negócio e acha que a pessoa tem que adivinhar aquilo que a gente tá pensando. Uma das coisas que eu aprendi foi a explicar. Às vezes eu explico até o presente, olha, eu escolhi isso porque eu pensei nisso, eu achei que você ia gostar por causa daquilo. Às vezes mesmo que a outra pessoa não goste, o fato dela se sentir, né, de você falar assim, nossa, mas pensou, tirou um tempo, né, pôs uma energia nisso. A gente faz com que a outra pessoa se sinta especial. E o outro se sentir especial significa que aquele relacionamento que você está construindo, que você está vivendo, é especial também. Então eu acho que o recado é esse. Eu acho que é o cuidado, né? Você cuidar do outro. Eu tinha uma amiga que ela combinou de fazer... Eles tinham que fazer um próprio presente. Então, ele não podia comprar nada. Então, era sempre... Eles tinham que preparar o presente um pro outro. Então, sempre vinha uma cartinha, um bilhetinho. Eles tinham esse desafio. Então, a cada ano, eles tinham que sempre eles prepararem. Então, é isso. Vocês, né? Encontrem a melhor maneira que seja bom pra vocês. Que seja... que toque um ao outro, né? Não no tocar, né? Físico.
mas no coração de cada um. E às vezes, assim, coloca uma musiquinha, se não for sair, porque às vezes é muito movimento, é muita gente, né? Às vezes é um momento que vocês estão esperando. Põe uma musiquinha lá, faz um macarrão, gente, tá tudo certo, né? Senta pra conversar, deixa o celular de lado, não interrompa a conversa com o celular, desliga, joga, sei lá, faz o que vocês quiserem. Tira um momento pra ficar um olho num olho ali, pra quanto vocês, tempo que você não fica. não é? E pra tornar um dia muito especial e que vários dias, coloca assim, eu acho que vale uma vez por semana, faz um dia dos namorados uma vez por semana, acho que é muito válido, né? Mantém o casamento, não é? Criativa. E pra quem é solteiro, procura alguém pra passar, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, né, gente? O Aurélio tá na praça. Olha aí, companhia pra segunda, tamo aí. O moço, olha, você já tem várias características dele aqui, então tá tudo certo. Bom, um abração. E namorem, né, gente? Por favor. Vai transar, que gente. Aproveitem. Pelo amor de Deus, com uma lingerie nova. Pronto. Calcinha de vó, não. Não, pelo amor de Deus. Não. Isso mesmo. Prepare o dia. Então, um beijão pra vocês. Até o nosso próximo podcast. Só depende de nós. É isso aí.